Bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu vou falar contigo a respeito das características positivas que devem sempre serem estimuladas, regadas do signo da alma capricorniana. São características que, quando nós estimulamos as mesmas, nós buscamos uma vida que vale a pena ser vivida. Não tão somente para nós, mas para todos os seres do planeta. Sabe, eu tive um avô de Capricórnio e desde o contato com o meu avô que eu já notei a honestidade desse signo. É um signo que tem uma capacidade de ser honesto naquilo que diz, naquilo que faz, como faz. Meu avô, nas questões dos horários profissionais, era uma pessoa de uma responsabilidade única, além do que da seriedade. O que significa seriedade? É uma série, é uma continuidade. Hoje a minha companheira também, ela é do signo de Capricórnio. E seja com relação à família dela, que Capricórnio tem essa relação forte com família, relação que eu não tenho, mas ela, quando na relação com família, quando ela está próxima do pai, próxima da mãe, é como se só aquilo existisse, que é essa seriedade, essa continuidade. E a mesma se manifesta na relação profissional. Quando a alma capricorniana pega um trabalho, vai até o fim, dá continuidade. Por isso que é chamado Capricórnio da formiguinha do zodíaco, porque está sempre se mexendo, está sempre construindo. Aliás, esse é o propósito desse signo, que é o que eu estou falando para ti. Por exemplo, o propósito da alma capricorniana é ser honesta em tudo. Mesmo por vezes algumas mentirinhas piedosas que alguns outros signos fazem, a alma capricorniana não vai fazer. Como comportamento positivo, então, a realização, a responsabilidade, o dominar tudo aquilo que faz. E se essa alma não domina, ela estuda, ela se dedica, ela tem persistência também. É uma pessoa muito confiável, tanto é que as pessoas que trabalham diretamente comigo, na minha escola, na uma universidade, são pessoas de Capricórnio. Eu tenho esse respeito e eles têm por mim, e há uma confiança mútua entre nós. Agora, a honestidade capricorniana, ela tem uma capacidade também de ser honesta e perceber nas pessoas próximas a ela a função de cada uma. É como se ela soubesse: você trabalha melhor com isso, você com isso você já não sabe fazer, faz esse outro trabalho. Então a honestidade nesse sentido não é honestidade de Sagitário, por exemplo, que fala a verdade e às vezes nem se dá conta, assim, que às vezes ofende ou que exagera. Capricórnio não. Há a delicadeza, há o respeito, que são características que eu estou apontando aqui que você deve regar. Outra característica muito positiva é a relação da alma capricorniana com o tempo. Essa alma sabe: nessa 1 hora dá para fazer isso, em 2 horas isso, em 3 horas isso. E todo o trabalho rotineiro que tem uma continuidade, também Capricórnio consegue lidar com isso. Se for preciso trabalhar 12 horas em seguida, ele vai fazê-lo. E não reclama, e persiste. E mesmo que emocionalmente não esteja muito bem, porque nós temos altos e baixos emocionais, essas flutuações do nosso corpo emocional não atingem Capricórnio como nos outros signos, não atingem. Agora, é uma pessoa que tem essa característica de aproveitar muito o tempo e de valorizar por demais as questões profissionais. Assim, em vários momentos, Capricórnio não aproveita muito a vida, mas isso nós vamos falar quando falarmos das sombras dos signos, aquilo que tem que ser alquimizado, que tem que ser modificado. Agora, Capricorniano traz o esforço, a capacidade de pegar oportunidades,
e fazer com que essas oportunidades se tornem realidades ou realidade. A semente que às vezes Áries, Leão, Sagitário plantou, é Capricórnio que vai regar, é Capricórnio que vai fazer crescer. E a partir do momento em que ele faz crescer, porque Capricórnio busca consolidar, seja lá o que for, ir até o fim, ultrapassar todos os tipos de obstáculos. E também uma característica que meu avô tinha, que quando eu comecei a me interessar por astrologia com 14, 15 anos, eu olhava meu avô e falava, uau, que bacana isso, né? Ele é o próprio capricorniano, assim, nada em excesso. Meu avô falava assim para mim, nem um clipe você pode tirar da empresa, nem um clips. O que é da empresa é da empresa. E quando você for comprar alguma coisa para o seu serviço na empresa, nada em excesso. Meu avô comia exatamente o suficiente, trabalhava exatamente o suficiente, às vezes não se divertia o suficiente, mas isso nós vamos falar em outro momento também. Mas é a noção do limite da alma capricorniana. É uma pena que falta muitos líderes mundiais desse signo, que vem para trabalhar para o outro, que é extremamente honesto, que busca com que todos tenham um certo equilíbrio. Imagina um governante de Capricórnio ou uma governanta, essa alma vai saber exatamente o que cada um precisa, vai criar algo como um equilíbrio social, aquilo que seria, por exemplo, um dos meus sonhos, que é se todos os seres humanos fossem de classe média, nem muito ricos e nem abaixo da pobreza, como existe muito. Então Capricórnio, ele encara a realidade, ele busca uma certa segurança, ele sabe subir a montanha da vida e sabe raciocinar, sabe pensar. A alma capricorniana, a não sei que tem um ascendente, mas o ascendente é o que você mostra para o mundo. Mas interiormente, o Sol na astrologia é o teu interior, o Capricórnio é o teu interior. Essa pessoa vai dar um passo depois do outro. Vai saber exatamente através do raciocínio e da frieza para onde que ele pode seguir. É uma alma também elegante na forma de se apresentar. É lógico que por vezes, quando eu gravo o mapa, eu digo que a alma capricorniana, ela nasce velha e vai ficando jovem no decorrer da vida. Cada ano que passa ela vai se tornando mais jovem. Então tem essa elegância, essa alma que já tem uma percepção, que a alma libriana também tem, que é chamada de senso de inadequação. São pessoas que percebem nitidamente quando estão sendo inadequadas ou não. E a capacidade de saber o que é prioritário. Quando o Capricórnio tem um cargo de chefia, ele sabe muito bem o que ele vai passar para uma pessoa, o que ele vai delegar para uma pessoa e o que ele vai fazer. Talvez até Capricórnio tenha uma frase que o Lair Ribeiro usava muito, na época que o Lair Ribeiro cuidava de PNL, de administração, ele dizia, delegar é passar para o outro, mesmo sabendo que o outro não vai fazer tão bem feito quanto você. Essa é uma visão capricorniana. O quanto que as pessoas que trabalham comigo, seja a Miriam, a Elemi, a Diviane, que são as 3 de Capricórnio, que eu falo, delega, passa para outra pessoa, pede ajuda. Mas para o Capricórnio pedir ajuda, nem sempre isso é muito fácil. Agora, claro, quando falarmos das sombras do Capricórnio, isso pode gerar uma teimosia muito grande também. E Capricórnio nem sempre nasceu para liderar, não. Ele veio mais para servir ao líder, para estar bem próximo do líder, mas para servir ao líder. Uma outra característica é a perspectiva geral de tudo que acontece com ele na vida profissional, na vida afetiva e também na vida familiar. A alma capricorniana consegue observar sempre o todo,
o conjunto de tudo. Inclusive, aqui a Maria Eugênia de Castro, que eu estou com esse livro nas mãos, eu tenho falado muito isso. É uma pena que muitas pessoas que falam de astrologia na internet, nas redes, a maioria absoluta, elas não citam quem foram os professores dela, os mestres dela, as certificações dela. Tem uma professora, que é a Cláudia Lisboa, essa fala sempre, ela é muito boa, que ela foi discípula da Emma de Markievicz, que eu também tive a oportunidade de fazer uma aula com essa instrutora. Mas é importante, olha, esse livro, se você quer saber dos signos, é o melhor que tem, na minha opinião, Maria Eugênia de Castro, o livro dos signos. E eu tenho aqui em minhas mãos também, nas minhas anotações, porque eu gravo muitos mapas, e quando eu gravo mapas, eu posso gravar o teu, eu tenho anotações para mim estar pesquisando. E eu consulto muito Ana Maria da Costa Ribeiro, duas grandes astrólogas. Ana Maria fala que o Capricórnio é pés no chão, objetivo, que busca frequentar bons lugares também, mas que não sabe parar. Vamos falar disso nas sombras dos signos. Não sabe parar. É uma pessoa que se dá bem com as almas mais velhas, até porque dentro da astrologia reencarnacionista, a alma capricorniana tem essa ideia de que é uma alma muito antiga. Tem um humor refinado, um humor elegante e uma paciência também. Aí que é importante. Às vezes alguém me escreve e fala, eu sou Capricórnio e não sou tão paciente. Na realidade, quando nós falamos em paciência, comparado com os outros signos zodiacais, Capricórnio, Touro, um pouco Virgem, traz essa paciência. Mais Capricórnio ou Touro. E se não é assim, nós temos que ver sempre a astrologia como algo que inclina, mas não significa. Por exemplo, o meu propósito de vida como Libra é o amor. Eu só aprendi a amar de maneira mais profunda, com mais intimidade, depois dos 50 anos de idade. Porque aí eu aprendi, dentro do paradigma da astrologia, que o nosso projeto é um projeto, teu projeto é para a vida toda. Então o Capricórnio tem que ir desenvolvendo essa paciência, que é a paciência passiva de ficar um longo tempo sem fazer nada, um longo tempo parado, ou é aquela paciência ativa, que na China, no Tai Chi, no Kung Fu, se chama Wu-Wei. Wu-Wei é fazer algo, você está em ação, mas há uma pacificação por dentro, um aquietamento por dentro. Além disso, o Capricórnio é uma alma que tem um amor muito sincero. Nossa, é muito bonito ver um Capricórnio amar. Falar da pessoa amada, ser fiel em relação à pessoa amada, é uma coisa muito bacana mesmo. E os relacionamentos para a alma capricorniana têm uma certa calma afetiva, uma pacificação afetiva, que também é muito bonito ver, que também é muito gostoso ver. Nós encontramos o Capricórnio quando não está amando ninguém para valer, em alguns mosteiros. Eu encontrei vários monges capricornianos que preferem ficarem sós, porque monge é aquele que fica só, aquele que se retira. E Capricórnio, por vezes, prefere ficar só do que não ter pessoas que ele ame de verdade para se relacionar. Então, honestidade, bom humor, nem sempre demonstra, mas há um bom humor interior, a prioridade, o profissionalismo, o sentido de limites também, para não invadir o espaço alheio. Quando a alma capricorniana até percebe que está invadindo o espaço alheio, simplesmente ela se afasta, simplesmente ela sai de perto e usa um dos maiores poderes que ela tem, ela, a alma capricorniana, para depois voltar, que é o poder da paciência, de saber estar longe quando invade, seja lá o que for, saber se retirar e com paciência esperar para voltar, ok? Gratidão pelo teu interesse em astrologia. Você sabe que eu tenho uma formação em astrologia,
pela escola Humaniversidade, que é uma escola com o objetivo de formar terapeutas muito competentes e astrólogos também. Uma formação à distância. Se você me der a honra de ser teu professor, eu ficarei muito feliz. Se não, continue estudando astrologia. É um assunto fascinante. Gratidão.